Pronto. Boa noite, pessoal. Estou convidando aqui a nossa palestrante de hoje para a gente poder iniciar a nossa palestra. Prontinho. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Boa noite, Nadir. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para quem já entrou aqui na nossa live. Hoje é o último dia, né, da nossa semana de enfermagem aqui do Grau Técnico. E a gente convidou a doutora Gabriela Serra Negra para trazer para a gente um tema muito importante. O tema da live de hoje é saúde mental, como mantê-la em tempos de pandemia. A Gabriela, ela é formada, né, em psiquiatria, vai falar para a gente um pouquinho do currículo dela. Gostaríamos que todos que já estão presentes fiquem até o final, porque o tema vai ser muito interessante. Hoje, inclusive, após a live da Gabriela, a gente vai fazer um sorteio, né? De um kit de aparelho de pressão, mais o esfigmomamômetro. Então, quem está aqui na live, quiser dar uma ida lá no Instagram, comentar na foto, seguir as regras do sorteio, após a live da Gabriela, a gente vai fazer esse sorteio também. Gabriela, pode se apresentar para a gente, por favor. Obrigada, Nadir. Obrigada pelo convite, né? Bom, meu nome é Gabriela, eu sou médica, sou psiquiatra, né? Fiz minha graduação na UFJF, em Juiz de Fora, e minha residência de psiquiatria aqui em Belo Horizonte mesmo, no IPSENG, no Instituto dos Servidores, né, do Estado. E atualmente eu tenho estudado também terapia cognitivo-comportamental, e faço uma especialização, né, nessa área e também estudo é, a, um aprimoramento em transtornos alimentares da USP, focando um pouco também a prática clínica nessa área, mas trabalho em um hospital psiquiátrico, trabalho com urgências, né, e com consultório psiquiatria geral também. Beleza, Gabi. Vocês estão me Meu nome ouvindo é bem? Sim, Ah, então sim. então tá bom. Meu nome é Nadia, pessoal. Sejam bem-vindos todos novamente que estão entrando. Relembrando, tá? Para quem chegou agora, hoje o tema da nossa live é sobre saúde mental. Saúde mental e como mantê-la em tempos de pandemia. A Lohane também, que faz parte da coordenação pedagógica, vai nos auxiliar aqui no chat para que a gente tenha um diálogo aí no decorrer da palestra, caso surjam dúvidas, se alguém quiser fazer algum comentário sobre algo que tem vivido, tá bom? Gabi, a live é sua, pode adentrar o nosso assunto de hoje, por favor. Tá joia. Obrigada. Bom, gente, quando a Nadir, né, me convidou para fazer, né, uma conversa aqui com você sobre o assunto, e eu acho que é um assunto muito importante, muito interessante, né, e assim, completamente atual e relevante para o momento que a gente está vivendo, né? Falar de saúde mental em pandemia, né, é algo fundamental. A gente vê que profissionais da área da saúde, né, em alguns estudos que foram publicados, eles já eram pessoas com um nível de esgotamento, né, que a gente fala assim de burnout, né, esgotamento profissional, já é muito alto. Então, assim, a gente vê que isso já era muito presente. Assim, as porcentagens são, dos estudos variam em torno de 35%, né, de profissionais completamente esgotados com o seu trabalho. E depois que começou a pandemia e outros estudos foram feitos em alguns países, esse valor já foi para 68%, 70%. Então, assim, a maioria dos profissionais estão esgotados, né? Com esse novo modo de trabalhar, né? A preocupação constante com ficar doente, passar a doença para outras pessoas da família, preocupação assim, como que vai ser dar mais uma notícia ruim hoje, né? Devido ao número de mortes, que aumentou muito. Então, a gente sabe que não está sendo fácil.
E os profissionais mais afetados não são os médicos, né? São sim os enfermeiros e técnicos. A gente sabe que esses aí são os profissionais que, percentualmente falando, estão apresentando os maiores níveis, né? De estresse, de esgotamento, de ansiedade, de sintomas depressivos. Então, a gente sabe que pensar um pouquinho nesses cuidados agora é fundamental, né? Para a gente evitar que haja um adoecimento mental enorme, além do risco de Covid, né? Então, assim, a Uhum. gente sabe que isso aí é um perigo. O que que acontece, né? Eu falei um pouquinho do burnout, né? O burnout seria o esgotamento emocional, né? A pessoa sentir uma exaustão mesmo, né? Sentir que não descansa a mente, tá sempre cansado fisicamente, né? Tá sempre cansado emocionalmente, não tem disposição, fica com afeto muito lábil, né? Qualquer coisa fica muito pesada, né? Tem a questão da despersonalização, né? Que a pessoa, assim, ela tem a sensação que ela não é ela mesma, que ela tá fora de si ali. E tem também a queda de rendimento, né? Profissional, que é um outro sintoma também. Então, às vezes, a gente vê profissionais, por exemplo, que têm experiência 10 anos de CTI, por exemplo, e, né, a pessoa já estava acostumada a trabalhar nesse ambiente, né? E agora ela não está dando conta, né? Algo que ela fez, uma parte considerável da vida profissional dela, e ela não está conseguindo, né? Então a gente sabe que essa tem sido a realidade, assim, desses profissionais. Perfeito. Pode Para a fazer as gente perguntas. conseguir abranger um tema em geral, o que é saúde mental? Olha, é uma definição. Tem algumas definições, né? Mas a saúde mental estaria relacionada a um completo bem-estar, né? O que seria um completo bem-estar? É um bem-estar emocional, um bem-estar físico, né? Uma realização em diferentes áreas da vida, né? Uma questão assim de saber lidar com os desafios, né? Saúde mental não é aquela pessoa que não tem nenhum problema, que está sempre feliz e que está tudo super bem. É a pessoa que consegue se flexibilizar diante também das situações, né? Então acho que saúde mental tem um pouco a ver com isso. Isso. Você já conseguiu pontuar para a gente algumas situações que a pandemia trouxe, né, impactou na vida de milhares de pessoas, em nível mundial, né? E aí a gente Uhum. separando por fases. Tem como a gente definir por classe, por idade, quais são os mais impactados por parte da pandemia em relação Olha, à saúde mental das pessoas? assim, eu não sei se a gente consegue definir quem é o mais impactado. A gente vê impactos diferentes em diferentes idades, né? Em diferentes grupos de pessoas. Então, por exemplo, pessoas que estão, igual a gente comentou, né? Profissionais de saúde, né? Um impacto muito grande porque mudou tudo, né? O receio, o medo, o estresse, tudo isso. Por exemplo, crianças, né? Que tem uma geração aí de crianças, né? Que estão ficando com uma defasagem mesmo no aprendizado, né? Crianças, por exemplo, em fase escolar, de alfabetização, que às vezes não estão conseguindo, né, aprender de uma maneira online, porque a gente sabe que é muito difícil mesmo. E também, assim, essa questão social, né? As crianças precisam de aprender a lidar com coleguinha, né? Então, a escola tem essa função, né? E muitas crianças não estão, assim, lembrando que tem coleguinha, que tem amiguinho, né? Então, isso também é uma defasagem social também, né? Que a gente sabe que está acontecendo. Pais, assim, de crianças nessa fase também estão muito sobrecarregados. Muitos estão tendo que driblar o cuidado com a criança, com o próprio trabalho, né? Então, é uma sobrecarga enorme também, né? Idosos também, que às vezes já moravam mais sozinhos, mas pelo menos tinham aquela coisa de ter alguns eventos sociais ali, né? Seja no próprio bairro,
aquela coisa de sair todo dia, ir no mercado, ir ali, né? Então, assim, às vezes eles estão presos, então a família não pode visitar igual antes, então a gente vê idosos também que estão sofrendo muito, e pessoas que tinham uma vida, às vezes, muito ativa, né? Adultos em diferentes idades, e que estão, às vezes, né, se sentindo presos mesmo, né? Não tem convivido, né? Essa questão que eu falei da defasagem social, assim, da criança também prejudica muito todas as outras fases, né? De vida, mas a gente vê que diferentes pessoas estão com diferentes dificuldades, né? Mas tudo muito ligado a esse medo, a esse isolamento, a solidão, né? Nós somos seres sociais, né? Então, para a gente ficar muito isolado dessa maneira não é saudável, né? A gente foi feito mesmo para conviver uns com os outros. Beleza. E se tratando do lockdown, apesar de a gente ter retornado, né, algumas empresas Uhum, saíram um pouco do home office, muitas pessoas tiveram que se adaptar ao home office com a aula online do filho, duas pessoas dentro de uhum, casa trabalhando juntos com criança, e aí o sim, nível de aumentou dentro de casa porque ele não tinha uma evasão, não tinha onde distrair, não tinha aquele momento, sim. né, de lazer. Como que a gente pode dar algumas dicas práticas para lidar com o estresse? A gente sabe que a gente tem que viver o sentimento que ele vai vir, né? A gente tem que Com modelar, mas certeza. quais são as dicas para a gente poder lidar com o estresse? Ó, algumas coisas que eu acho que são importantes, né? É, primeiro, a gente tem que tentar desenvolver bons hábitos, né? Então, por exemplo, muitas pessoas estão exagerando na questão de alimentação, da bebida alcoólica ou até outras substâncias, né? Às vezes, assim, um desleixo com a saúde, preocupado demais com o Covid e acaba desleixando o resto da saúde, né? Então, criar bons hábitos é fundamental. Isso vai prevenir a gente de adoecer, né? Fisicamente de outras coisas. Além de diminuir o estresse, né? Por exemplo, prática de atividade física, uma alimentação mais saudável ajuda demais a reduzir o estresse. Outra coisa que é importante é a gente manter uma certa positividade, né? Não é que a gente vai sair na rua sem máscara, super positivo e otimista, achando que nada de ruim vai acontecer. Não é isso, não é ser imprudente, mas é ser otimista no sentido de que a gente sabe que tem vacina, que está chegando, que a gente está sendo vacinado, que isso já aconteceu em outros momentos da história e, né, as pessoas se recuperaram a longo prazo, né? Então, assim, manter essa positividade deixa a gente mais focado nos nossos objetivos pessoais, em nossos objetivos de grupos que a gente participa, trabalho, amigo, família, casal, né? Então, ficar positivo é importante nesse sentido. Não ter esses excessos, igual eu comentei, né? De alimentação, bebida, não descontar em coisas que não vão acrescentar, mas que podem até gerar alguma situação não saudável, né? Outra coisa que eu acho que é importante é pensar muito assim, o que que eu posso fazer, né? Porque a tendência é a gente querer resolver todos os problemas, a gente fica preocupado demais, aí assiste o jornal, tem muita gente morrendo, a culpa é do fulano, do beltrano, do ciclano, mas assim, o que que eu posso fazer, né? Eu posso ficar atenta às pessoas com quem eu trabalho, ver se tem alguém que está precisando conversar, que não está legal. Eu posso cuidar dos meus familiares, né? Eu posso ligar para um amigo que eu sei que ele mora sozinho e para ele deve estar sendo mais difícil, né? Eu posso ter os cuidados de higiene, usar a máscara quando eu for na rua, lavar as mãos, né? Pensar no próximo nesse sentido, né? Às vezes eu não tô com tanto medo por mim, mas pelo outro. Manter um clima bom em casa, né? A gente sabe que às vezes, né? A gente vê muitas pessoas que às vezes tá todo mundo dentro de casa, família, e começa a ficar muito desgastante, né? Muito estressante ali, dá uma faíscazinha dali, uma espetadinha de lá, e a gente sabe que é muito importante, assim, a gente manter um clima bom, né? Então, né? Não vamos pensar assim, não, ao invés de falar coisa ruim, vamos falar uma coisa boa. Tá todo mundo estressado? Vamos jogar um jogo, vamos ver um filme, né? Não vamos assim,
transformar isso em briga, vamos transformar isso numa coisa boa, vamos distrair, vamos relaxar. Fazer uma comida junto, enfim. Fazer coisas saudáveis, assim, dentro de casa, né? Emocionalmente, assim, estar juntos. Buscar ajuda, se você achar que precisa, né? Até alguém comentou aí, né? O aumento de consultas online com psicólogos. A gente sabe que muitos profissionais até já atendiam de forma online, né? Da psicologia. E agora muitos até migraram de vez, assim, para esse formato, quem não fazia, né? Então a gente sabe que isso está muito mais acessível, muito mais fácil do que era antes. E então, assim, consultas também, né, com psiquiatra, com outros médicos, enfim. Buscar ajuda é fundamental, se você não está dando conta, né? Não deixar afundar. Evitar notícias ruins, eu acho que é fundamental, né? Porque a gente liga a televisão, infelizmente, não sei quem morreu, tá horrível, tem 500 milhões de variantes, né? Mas os vírus mutam mesmo, né? As pessoas esquecem que isso é o esperado mesmo. Mas o viés é tão negativo das notícias que isso deixa todo mundo mais estressado, mais preocupado. Então a gente tem que tentar evitar, né, esse excesso de informações. Vê a informação ali uma vez ao dia, abre um site de notícia, vê um jornal um pouquinho, mas não se prenda a isso. Não fica o dia inteiro no Instagram vendo só coisa ruim, só vídeo contando as tragédias que estão acontecendo, né? Porque a gente vai ficando com esse viés muito negativo de achar que é só tragédia. E tem várias pessoas se recuperando, várias pessoas que estão vencendo a doença, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso também. E ter momentos de lazer, hobbies, né? Investir esse tempo em coisas que você gosta, em estudar, aprender uma coisa nova, né? Ter tempos de lazer também é importante. Acho que é algumas das principais que eu pensei. E aí, as pessoas elas estão em casa, né? E como a sociedade ela tá mais tecnológica, como que ela deixa um pouco de ser refém? Porque, de certa forma, a gente já sabe que o uso da tecnologia de forma demasiada, ele é prejudicial à saúde. Sim. Qual que é a forma da pessoa, qual é o impacto que esse uso desenfreado tem dentro da saúde mental? E quais são os outros meios de buscar fugir um pouco daquilo que é tecnológico, né? Voltar lá para as questões lúdicas, para os livros impressos que ainda existem. Quais são as Aham. dicas que você dá para gente? Ó, eu acho assim, eu percebo que a internet, o WhatsApp, o, essa coisa da tecnologia mesmo, tornou tudo muito imediatista, né? Por exemplo, se você não responde uma pessoa no WhatsApp rápido, assim, é porque você não tá dando atenção, né? Ou então porque você esqueceu dela, alguma coisa assim. E às vezes você só tá ocupado fazendo outra coisa. Então, assim, criou um mediatismo, a gente vê isso até dentro das empresas, né? As pessoas queixando que o chefe 9, 10 horas da noite tá mandando um WhatsApp para lembrar de não sei o quê, né? Eu fico pensando assim, será que 50 anos atrás o chefe ia bater na casa da pessoa 10 horas da noite para falar, não esquece tal coisa, né? Então, criou esse senso de urgência o tempo inteiro, né? E essa perda, às vezes, de limites, assim, né? Do ambiente familiar, do ambiente de trabalho, do descanso. Então, assim, primeira coisa, eu acho que ter esse limite mesmo, né? Estabelecer para você o que é saudável para você, o que está passando do limite. Por exemplo, eu chego em casa, eu vou então olhar um pouco o Instagram, mas eu não vou ficar 3, 4 horas, né, do meu tempo ali de descanso olhando isso, porque eu estou sendo bombardeado de informações, a gente sabe que essa questão de redes sociais aumenta muito a ansiedade, porque você recebe um tanto de informação, geralmente vê aquele tanto de foto de gente que está feliz, vê um tanto de problema, então você já começa a ficar mais ansioso, mais preocupado, né? Ai, mas eu não tô bem, aí você vê a blogueira magra, ai, mas eu engordei. Então, assim, começa a gerar um tanto de preocupação, esse excesso. E as pessoas estão ficando muito em casa, então acabam se voltando muito para isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de estabelecer tempo de uso de redes, de internet, de celular, né? WhatsApp, essas coisas. Então, assim, igual você falou, né? Buscar outras coisas mais lúdicas é muito legal, né? Ter um tempo de
ver um filme, né? Ler um livro, aprender uma coisa nova. A gente sabe que isso aí tá, por exemplo, tem muitas pessoas buscando assim exercícios físicos de YouTube. Então é um uso que você faz que é mais saudável da tecnologia, né? Busca fazer um relaxamento, que você aprende ali, um yoga, uma aula de dança. Tudo isso vai te, além de te fazer, né, ter uma prática mais saudável, também vai ser um uso mais saudável da tecnologia. Agora, se você ficar só vendo, né, o pessoal brinca assim, vídeo de WhatsApp de coisa ruim, aquela coisa que você fica vendo ali a noite inteira. Isso aí vai ser pouquíssimo saudável, vai te gerar mais ansiedade, vai te gerar mais insônia, porque ficar na tela do celular a noite toda é algo que biologicamente você está mandando para o seu cérebro informação através da luz, né? A informação de que é para você ficar alerta. Então, na hora que você for dormir, você não consegue. Então, assim, essas escolhas, né? Eu vejo assim, às vezes é muito mais fácil você estabelecer esses limites, por exemplo, para uma criança, para um adolescente, no sentido de que o pai e a mãe mandam fazer daquela forma e desliga e acabou, né? Apesar que a gente sabe que hoje em dia muita criança e adolescente não obedece pai e mãe, né? Mas pelo menos na minha época era assim, né? Desligou, acabou. Então, assim, a gente vê que às vezes é mais fácil estabelecer esse limite para a criança, né? Desliga, pronto. Mas os adultos não estão sabendo estabelecer esse limite para eles mesmos, né? Assim. E a gente vê a consequência, né? Então, acho que usar a tecnologia para o bem, né? Assim, buscar coisas que vão ser mais saudáveis, serem feitas com a tecnologia, estabelecer um limite, né? E buscar outras atividades que não envolvam só celular, só internet, né? Acho que isso é importante também. Beleza. E aí, Gabi, antes no início da live, você já chegou a falar um pouquinho, né, sobre o burnout. E aí, qual Uhum. que é a prevalência do esgotamento nos profissionais de saúde antes e depois da pandemia? Só para a gente poder Uhum. relembrar um pouquinho agora Sim. de como era antes, como é Uhum. agora, Sim. a falta de controle, O que de controle? Não escutei o finalzinho. a gente controlar do tratamento, né, a orientação para que esses profissionais possam se Sim, tratar das pessoas. com certeza. Então, é, no iniciozinho a gente comentou, né, que o burnout, ele já era muito prevalente, assim, em profissionais da saúde em geral. Uma média de mais ou menos 35%, né? Isso antes da pandemia, ou seja, trabalhar na área da saúde, trabalhar em hospitais, em clínicas, estar em contato com pessoas doentes, ter toda essa cobrança, questão do estudo, né? Tudo isso já gerava um nível de esgotamento de 35%, uma média dos profissionais. Sendo que a média sempre foi maior em profissionais da enfermagem, tá? Sempre foi maior do que, por exemplo, dentre os médicos, dentre os fisioterapeutas, enfim, dentre os outros profissionais ali da saúde. Então, os enfermeiros sempre foram os mais afetados. E a gente sabe que agora, depois que começou a pandemia, foram feitos novos estudos em pessoas que estão aí há, por exemplo, 1 ano, 10 meses, trabalhando diariamente nesse estresse de pandemia, de estar em hospital, em clínica, medo de contaminação, etc. Esse nível já foi para 68% a média, tá? Dos estudos publicados até então. Então, assim, a gente vê que praticamente dobrou, né? E a gente sabe que tem tido, assim, um nível de afastamento laboral enorme. Então, muitos profissionais não estão dando conta mesmo de manter-se no trabalho, o que sobrecarrega ainda mais os que ficam, né? Então, a gente sabe que isso aí vira uma bola de neve, né? Então, tem que cuidar, tem que, às vezes, né, fazer rodízio dos setores, porque, por exemplo, uma pessoa ficar só no CTI Covid trabalhando, por exemplo, 1 ano, né? Ela vai adoecer emocionalmente, né? Às vezes ela vai ter que rodar, de mudar de setor ali para um setor que não tem Covid, né? Faz um rodízio, né? Então, isso também é importante. Outra coisa que eu estava pensando que eu acho legal falar é que algumas coisas podem ser feitas assim no ambiente de trabalho, né? Então, por exemplo, quem trabalha com essa parte de hospital, de clínicas, né? Além desses rodízios, né? Fazer, assim, grupos mesmo de conversa, de dinâmicas. Fazer, por exemplo, um dia de que depois do horário a pessoa vai ter um lanche, né?
grupo de apoio mesmo, entre os profissionais que estão lidando com as mortes, com o Covid, né? Então, assim, ter um ambiente seguro, que a pessoa se sente segura de trabalho, que ela sente que ela tem esse apoio emocional na hora que as coisas ficam difíceis, é algo que ajuda bastante, né? Então, reuniões de equipe, tudo isso é importante. Beleza. Gabi, a gente tem uma turminha aqui entre 37, eles estão fazendo a disciplina de fundamentos de enfermagem. Se algum desses Ah, alunos legal. quiser compartilhar com a gente algo que tenha aprendido, né? Para a gente poder relacionar aqui com a saúde Uhum, mental, fica à vontade de comentar aqui no chat. É uma das pessoas que estão ativas aqui na live, né, participando. Você chegou a uhum. citar tipos, mas ela falou assim, que as pessoas que não têm um apoio familiar, para onde que elas vão buscar uma ajuda, um auxílio? Sim. Ó, o que que acontece? Realmente, né, às vezes tem essas situações que a pessoa tem uma família fora, uma família muito pequena, uma família que não é próxima, né? Então, assim, fundamental, buscar grupos de apoio. O que que seria um grupo de apoio? Pessoas com quem você trabalha, que você tem aquela amizade, né? Às vezes aquele coleguismo ali, se aproximar nessas horas. Amigos, né? Manter o contato. Às vezes nem tem amigos na mesma cidade, mas você pode ligar, combinar um jantar online, uma conversa, né? Um momento ali de que seja agradável, que seja de distração, que você possa compartilhar também suas vivências, né? Buscar ajuda profissional também, né? Então, por exemplo, buscar psicólogo, psiquiatra, né? Em casos em que realmente você está se notando mais ansioso, mais depressivo, né? Que é o que a gente tem visto mais, mas assim, estresse, outros sintomas, né? Que estejam aparecendo, buscar, às vezes, uma avaliação profissional pode ser importante, uma terapia, e buscar o apoio também no seu trabalho, né? Então, assim, não está dando conta, buscar auxílio geralmente, assim, tem, né, equipes de RH, pessoas, assim, que podem te ajudar também, te encaminhar para algum tratamento, te encaminhar para algum grupo, enfim, né, a gente sabe que a família é muito importante, né, mas a gente sabe que não é o único apoio, né, muitas pessoas também buscam apoio e conseguem apoio de outros grupos. Beleza. Gabi, no início também a gente chegou a falar sobre pessoas que estão atuando aí em interjornadas, grandes jornadas de trabalho, com bastante desafio pela questão da perda, é, em número extremo, né, todos os dias, de modo replicado. E aí a Sim. pessoa pode ter tem um familiar que estava em processo, né, delicado, referente ao Covid, bem como os vizinhos, enfim, todo mundo. Até que ponto a gente pode degastar, se entregar de forma amorosa à profissão, recebendo, né, pela questão de estar trabalhando em dois, três planos, mas como que a gente consegue monitorar, comparar a questão do valor monetário e o desgaste emocional da sua saúde mental? Como que a gente pode lidar com isso? Você falou isso agora, eu lembrei até de uma paciente que eu atendi recentemente que falou que ela trocou de emprego, mudou de cidade, fez várias mudanças assim, justamente por perceber que ela estava adoecendo, né, nesse estilo de vida, né? Também uma profissional de saúde e percebeu que estava adoecendo e fez uma mudança radical na vida dela, porque foi uma forma que ela viu de se preservar. Né? Então eu acho assim, primeira coisa, a gente tem que estar atento a esses sinais, né? De como que o meu corpo está respondendo, como o meu emocional está respondendo ao meu trabalho, né? A gente sabe que essa questão de trabalhar muito é comum, principalmente no início da vida profissional, né? Nessa área da saúde. Depois, aos poucos, né? As pessoas às vezes vão diminuindo a carga horária, próspera, às vezes cansaço físico, né? Idade ou outras metas de vida, família, começa a dedicar mais tempo também, né? Mas o que a gente sabe é que os profissionais da área da saúde são um dos que mais adoecem. Isso já não é da época da pandemia, isso já era de antes, né? Então, essa questão, igual você falou, de se dedicar ao trabalho, a questão do amor ao trabalho, que é ótimo, porque fazer o que a gente gosta dá muito mais gasto, você trabalha por mais tempo, por mais, assim, né? Por mais tempo que eu digo assim, por mais anos, né, na profissão.
Você aguenta, às vezes, uma carga horária maior, porque você está mais realizado ali. Mas a gente sabe que a realização profissional ela é afetada quando a pessoa passa a não ter mais saúde com aquilo, né? E é interessante que eu vi outro dia uma postagem, eu acho que eu até compartilhei no dia, assim, nos stories, que era assim, né? Falava que a questão do sucesso, antigamente era, né, pelos outros, antigamente era vista como ter um título, ter um cargo, uma coisa assim, né? Um cargo importante, um trabalho importante. E que hoje em dia a gente pensa em sucesso muito mais na questão de, sim, trabalhar, ter sua renda, ter seus projetos pessoais, ter sua carreira, enfim, isso é importante, sim, né? Não vou falar que não é, mas também você ter saúde, você ter uma família, você ter bons hábitos de vida, né? Você ter tempo para fazer o que você gosta, você ter tempo de lazer. Então fica muito comprometido essas outras áreas que hoje em dia são cada vez mais valorizadas, né? Acho que pelas gerações mais novas assim que estão vindo, né? Entrando no mercado de trabalho aí nos últimos anos, isso é muito mais valorizado e isso vai ser prejudicado se a pessoa não souber priorizar o que é importante. Então, se a pessoa só trabalhar e só priorizar o trabalho, mesmo que ela ame a profissão, mesmo que traga um retorno financeiro legal, mesmo que ela esteja alcançando as metas de carreira dela, ela não vai às vezes se sentir realizada, igual uma pessoa que às vezes trabalha menos, ganha menos, mas que, né, tem saúde, tem qualidade de vida, né, enfim, se cuida de outras maneiras também. Sem dúvida. E aí, Gabi, a gente sabe que a população hoje em dia ela está ansiosa de âmbito mundial. A gente não está falando só de um país em específico, né? Tá Sim. todo mundo muito acelerado, a gente faz tudo para ontem. Várias pessoas têm desenvolvido aí, né, depressão, crise, né, ataque de pânico, não sei como que é o termo técnico exatamente. Uhum. Como que a gente vai controlar a ansiedade quando a gente está passando por uma crise, está passando por um momento com a ansiedade, tá se apresentando mais, a gente está sentindo mais dentro do nosso corpo, está afetando o nosso sono, nosso humor, o dia a dia. Quais são as dicas que você pode dar para todos nós aqui, para que a gente possa conseguir controlar um pouquinho mais, identificar? Por favor. Sim. Bom, primeira coisa, acho que é importante, né, começar pelo final. Identificar é muito importante, né? Identificar, por exemplo, que você tá com sono ruim, que você tá com apetite esquisito, que você não tem energia para nada, né? Que você preocupa-se demais e isso gera tensão física, muscular, dor de cabeça, come coisas que sempre comeu e passa mal e dá dor de barriga, enfim. Se você identifica essas coisas, né, já é um meio caminho andado, porque muitas pessoas não conseguem identificar, às vezes, que estão passando por isso, né? Então, assim, se você identifica que tem coisas que não estão legais, já é uma parte, né, desse caminho aí. Eu acho que a partir do momento que você identifica que tem coisas que não estão legais, é importante você buscar formas mais saudáveis de estar ali em contato com você mesmo, né? O que seria isso? Por exemplo, eu tô ficando muito tensa o tempo inteiro. Então eu vou buscar uma forma de relaxar, de fazer coisas que me ajudam a relaxar, seja físico, né? Seja assim, por exemplo, relaxamentos, alongamentos, exercícios, uma caminhada, né? Uma ginástica, uma atividade diferente, enfim. Eu vou buscar me alimentar melhor, eu vou buscar atenção a esses sintomas e eu vou buscar ajuda profissional quando eu precisar, né? Se isso chegar num ponto em que eu não estou dando conta. Agora, essa ansiedade, essas preocupações o tempo inteiro, isso muitas vezes progride para um quadro de ansiedade meio generalizada, né? A gente sabe que as pessoas que têm ansiedade generalizada demoram, às vezes, muitos anos para procurar ajuda profissional, né? Acha que, eu sou assim mesmo, todo mundo na minha casa é assim, a gente é tenso, a gente está preocupado o tempo inteiro. Então, fica achando que é algo da pessoa, quando a pessoa, na verdade, está adoecendo. Nesses casos, é importante procurar ajuda, né? Agora,
Outra coisa que eu acho que é importante é ser realista, assim, né? Aquilo que a gente falou mais pro início também, daquela questão de ser positivo, de, né, pontuar as coisas que estão acontecendo, né? Por exemplo, tudo bem, tem uma pandemia, é trágico, né? Tem pessoas morrendo, é difícil, a gente não sabe quando que as coisas vão ficar 100%, mas ao mesmo tempo tem vacina, as pessoas estão sendo vacinadas. Em muitos países, por exemplo, já está liberado voltar à rotina, não usar máscara, né? Acho que esse é um sonho, assim, para muita gente que já está cansado, né? Então, assim, essa visão, a ansiedade está muito relacionada ao medo, né? Essa coisa de preocupar o tempo inteiro está relacionada ao medo. Medo de que as coisas vão ser difíceis sempre, que não vai melhorar. Então, acho que a gente tem que jogar uma dosezinha de esperança e de e de otimismo e de realismo também, né? Porque a gente sabe que tá difícil, a gente não tá falando que é pra fingir que tá tudo bem, mas a gente sabe que as coisas também estão melhorando, né? E que a gente pode ter esperança nesse sentido, de que pra gente também vai chegar o dia que a gente vai poder voltar a ter uma rotina normal, ir na casa das pessoas, andar sem máscara, né? Então, eu acho que se atentar aos sinais do corpo, né? Estar em contato com a gente mesmo e ver coisas que a gente faz que melhoram nossa preocupação, nossa ansiedade, focar em outras coisas também. E outra coisa que eu acho que é fundamental é essa questão de procurar ajuda profissional, se for o caso. Né? Não fique super doente antes de procurar uma ajuda. Né? Você notou que não está legal, procura uma ajuda para você melhorar o quanto antes disso. Beleza, Gabi. Eu vou só repetir, caso alguém queira perguntar algo, queira fazer algum comentário, pode mandar aqui no chat para a gente poder ir acompanhando. E aí, Gabi, a gente falou um pouquinho sobre positivismo, pensar, Uhum, ver o outro lado da situação. E algumas pessoas, elas podem chegar numa situação de confundir as situações, de estar chateado, de não estar bem, e querer se apresentar o tempo todo, né, como super-herói, como uma super-heroína. Como que a gente consegue orientar a viver no momento, a passar por aquilo de forma saudável? Fala um pouquinho pra gente sobre a gente não negar as emoções, mas conseguir controlá-las, né? De forma que não impacta o outro e a gente consegue passar por aquele momento e amanhã vai ser outro dia. uhum. Isso aí não é fácil, né? Eu acho que exige, às vezes, um trabalho até de terapia, né? Essa questão de lidar melhor com as emoções, né? Para algumas pessoas isso é mais difícil, para outras, às vezes, tem um pouco mais de facilidade, regulam melhor as emoções, né? Mas eu acho que uma coisa importante é essa coisa que você falou assim, né? De não querer achar que tá tudo bem o tempo inteiro, a gente tem que estar em contato com a realidade, né? Então, igual eu falei, por exemplo, esse otimismo que a gente tem que ter é um otimismo, mas também ligado à realidade, né? Não é aquele otimismo de achar que tá tudo tão bem que eu vou até sair sem máscara, porque não vai acontecer nada mesmo, eu não pego esse vírus. Então, assim, não pode ser um outro extremo também, né? Agora, eu acho que estar conectado com a realidade é fundamental, né? Isso de regular as emoções é, é um trabalho constante, né? A gente tem que, assim, uma coisa que é interessante de fazer é começar a notar, assim, quando suas emoções variam, o que que causou isso, né? É, começar a tentar fazer esse trabalho, que é um trabalho muito praticado na terapia também, né? De anotar suas emoções, o que que você pensou, o que que você sentiu, né? Qual que é a relação ali entre o que você pensou e o que você sentiu, né? Se tiveram outros momentos que você passou por algo similar e tentar identificar fazer essa relação, né? Porque muito do que a gente pensa sobre a gente mesmo, né? As coisas que a gente acredita sobre o mundo, sobre a gente, influenciam as nossas reações em relação às coisas ao nosso redor, né? Então, às vezes você recebe um não de uma pessoa e você fica muito mal com aquilo. Por quê? Porque você tem uma crença de que você é incapaz, uma crença de que você não merece as coisas boas. Então, quando alguém te dá uma negativa, você reacende todas essas crenças, né? Então, acho que assim, ficar atento ao que está sendo gatilho para essas emoções e
novamente, né, gente, procurar uma ajuda profissional quando for o caso, porque às vezes vai ser necessário. E a gente vê que a pandemia está sendo muito assim reveladora para algumas pessoas, né, no sentido de que às vezes emoções e situações e sintomas que estavam ali latentes há muito tempo que a pessoa administrava por uma rotina cheia, a pessoa meio que fingia que não tinha nada, estar em contato consigo mesma, às vezes, dentro de casa, 24 horas, faz as pessoas terem contato com esses sintomas, né? E agora? Agora a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, né? É verdade. Gabi, a Juliana Rodrigues perguntou pra gente aqui na live, quando a pessoa tem ansiedade, não aceita tomar medicação prescrita, provavelmente ela deve ter ido algum, não ela, né, mas a pessoa deve Uhum. ter passado pelo casa, né, o psicólogo. Uhum. Qual que é o conselho que a gente pode dar para essa pessoa? Então, o que eu vejo na prática é que geralmente as pessoas que não aceitam tomar uma medicação, no caso de ansiedade, né? Não estou falando de uma pessoa, por exemplo, num surto psicótico que acha que não precisa de remédio porque ela está, né, delirante. Estou falando de uma pessoa que está com o juízo, né, assim, preservado, mas que está ansiosa, por exemplo, e não quer tomar o remédio, né? Ou está deprimida e não quer tomar o remédio. O que eu vejo muitas vezes nesses casos é que as pessoas têm uma crença de que elas são fracas ou incapazes por precisarem de um tratamento e de uma medicação, né? Ou então elas pensam assim, né, que é bobagem, que isso aí melhora sozinho, né? Então, assim, geralmente vai para um desses lados, assim, ou a pessoa não tem compreensão de que aquilo é um adoecimento e que aquilo vai ter consequências se não tiver um tratamento adequado, né? Então ela acha que é bobagem, frescura, enfim. Ou então a pessoa tem essa coisa de que ela se sente fraca, incapaz de ter que tomar o remédio, ai, vou ter que tomar isso para sempre, ai, nossa, mas é. Ou então a pessoa às vezes não tem muito conhecimento mesmo sobre o tratamento, né? Ai, remédio vicia, ai, esse remédio vai causar isso e aquilo comigo, porque me falar, né? Meu vizinho falou não sei o que lá, meu primo, minha tia, meu cachorro, enfim. Então o que a gente vê é que tem essa questão de desconhecimento, de crenças sobre si, de se achar incapaz, ou até mesmo essa coisa de achar que, não, que é bobagem. Então, eu acho, né, Juliana, né, que perguntou, eu acho, Juliana, que a forma mais interessante seria conversar com essa pessoa e às vezes até mostrar evidências mesmo, né, artigos de revista, artigos científicos, informação mesmo de qualidade, né? Eu gosto muito de postar no Instagram sobre esses temas, né? No meu Instagram tem vários outros profissionais, psicólogos, psiquiatras que postam, que você pode mostrar as páginas, né? Então, olha só, tá vendo? É uma coisa séria mesmo. Se você não tratar, você vai ficar talvez mais doente, né? Porque a ansiedade, a depressão, elas cronificam. Vai ser mais difícil, né? Se você não tratar agora. Então, assim, eu acho que informação é fundamental, né? Trabalhar essa questão da não aceitação da medicação, é, né? Enfim, eu gosto muito de falar com meus pacientes assim, você não escolheu adoecer, né? A gente não escolhe ficar doente, né? Se eu sair na rua e passar mal e ir para o hospital e descobrir, sei lá, que eu tô com a doença na barriga, e aí eu tenho que tomar um remédio, né? Por causa disso. Eu não fiz algo para merecer isso, eu não fiz algo porque eu quis isso, eu adoeci, né? E na doença mental é a mesma coisa, a pessoa adoeceu, né? E isso é muito. Como tem um estigma muito forte, né? Dessa questão do adoecimento mental, as pessoas muitas vezes associam isso, às vezes, à questão do caráter, à questão da fraqueza, né? Então, ela ficou deprimida, mas ela é fraca, né? Então, assim, desassociar essas coisas, né, e colocar como um adoecimento, que não é uma escolha, que não é uma questão de caráter, também é algo que ajuda muito, né? Você adoeceu e tem um tratamento, né? Então, eu acho que informar é o fundamental nesses casos. Beleza. Gabi, uma outra pergunta, tá? Aqui para a gente conseguir ir para os momentos finais da nossa conversa, tá?
Uhum, Para as pessoas que ficaram desempregadas referente à situação que a pandemia entraram em um aperto financeiro, né? Tentando uhum. sobreviver os primeiros meses aí de lockdown que a cidade teve. Como que essa pessoa pode lidar, né, com essa questão de estar em uma situação financeira precária, estar com a saúde mental um pouco abalada pela questão de estar muito envolvida, né, com aquilo que é negativo que a pandemia tem apresentado? O que a gente pode aconselhar, dar dicas para ela, de forma dela fazer esse controle mesmo, né? De nível extremo, ela vai procurar. Extremo não. De nível. A partir do momento que ela identificou, né, ela vai procurar uma ajuda médica. Mas como que a gente aconselha para a gente poder reduzir esse nível gigantesco dessa. Em relação, de forma geral, prejudicial à saúde mental? Bom, essa questão financeira tem feito, né? Hoje até eu vi uma notícia aí do nível de desemprego entre jovens adultos, né? Que já tá uns mais altos, assim, de nem sei quanto tempo, né? Então, muitos jovens que não estão nem estudando e nem trabalhando, né? Então, assim, isso é algo, né? A população mais ativa do país, né? Que deveria ser a mais ativa do país, né? Economicamente, não tem trabalho. Então, assim, a gente vê isso aí independente da pandemia, né? A gente vê que o, os tipos de trabalho, as relações de trabalho, tudo isso muda com o passar dos anos, das décadas. Por exemplo, existiam empregos, sei lá, na década de 80, de 90, que não existe mais, né? E tem empregos novos hoje que não existiam também há alguns anos, há poucos anos atrás, né? Eu atendi uma vez uma menina, eu falei, o que que você trabalha, né? Naquela entrevista inicial, eu sou digital influencer. Tipo assim, realmente é o trabalho da pessoa, assim, não existia isso alguns anos atrás, mas a pessoa se sustenta com isso e, enfim, é um emprego hoje em dia, né? Então, assim, esses trabalhos, essas relações mudam muito, né? E a pandemia é como se ela acelerasse várias mudanças na sociedade, sabe? Então, assim, tem muitos empregos que as pessoas não estão conseguindo nada agora, porque exige uma aglomeração, exige uma forma ali de relação que não vai ter tão cedo. Então, assim, isso é muito conflituoso, porque a pessoa vai jogar fora uma profissão dela, como que vai ser? Então, assim, às vezes ela escuta um conselho de alguém, mas faz não sei o que, não tem nada a ver com a pessoa, né? Então, assim, infelizmente, talvez mudanças que demorariam muito mais para acontecer foram todas muito aceleradas. As pessoas vão ter que se adaptar, né? Então, buscar outras fontes de renda, né? A gente não consegue não ser realista nessas horas, né? Sim, vão ter profissões que não vai ter como fazer assim por um tempo, né? Pode ser que daqui um tempo, quando as coisas estiverem mais regulares, seja possível retornar, pode ser que não. Então, se adaptar, ser resiliente a essas mudanças, também é algo que vai ter que ser procurado, né? Em relação à saúde mental nesse contexto, primeiro que sim, apesar da rede de saúde mental do SUS em Belo Horizonte ser muito sucateada, existe essa possibilidade da pessoa buscar atendimento em, em CAPs, em CERSAMs, né? Centros de saúde que tem psiquiatras, psicólogos. Existem muitos projetos sociais que lidam com apoio, né? Enfim, que lidam com esse tipo de paciente, assim, né? Então, existem ONGs que oferecem atendimento a valores sociais, existem clínicas populares com atendimentos em valores sociais. Então, existe a possibilidade das pessoas buscarem ajuda, mesmo estando com a condição financeira ruim. Existem medicamentos disponibilizados pelo SUS no centro de saúde, que a pessoa pode pegar, né, gratuitamente. Então, assim, existe acesso à saúde? É fácil? É simples? Não. A gente sabe, né? Acho que a gente não pode também fingir que não é verdade, que a gente sabe que é sucateado a saúde mental em Belo Horizonte, mas existe essas possibilidades, né? Eu até vejo, assim, às vezes, por exemplo,
Tem algumas faculdades que têm alunos de psicologia que estão no final e oferecem atendimento psicológico, né, como parte do estágio desses alunos, de forma gratuita ou a valores muito baixos, assim, né, que eles falam que é só um valor simbólico mesmo. Então, assim, existem essas possibilidades, né? Eu acho que quem quer corre atrás um pouco disso, eu acho que é fundamental. Beleza. E aí, Gabi, antes da gente ir para nossa mensagem final, uma pessoa perguntou pra gente aqui se sentir ansiedade é normal, foi o Leonardo, e Uhum, como é necessário pedir ajuda. uhum. Ei, Leonardo, tudo bem? Leonardo trabalha comigo, gente. Então, sentir ansiedade pode sim ser normal, tá? A ansiedade ela é uma resposta biológica. Então, por exemplo, desde lá, né, o pessoal brinca assim, homem das cavernas, né? A gente tinha que sentir ansioso, porque se você vai, por exemplo, estar em um ambiente que pode vir um predador e te atacar de madrugada, você tem que se preocupar para você agir. Então, você vai ficar num lugar mais seguro, mais protegido, né? Por exemplo, numa situação de ataque, né? Hoje em dia, vamos mudar assim a época. Então, por exemplo, você está andando numa rua escura, sozinho à noite, não, principalmente se você for mulher, então, né? E você tem que sentir um pouco ansiosa, tem que sentir um pouco de medo, porque a gente sabe que, infelizmente, é uma situação de risco, né? De alguém te roubar, né? Roubar seu bolso, te bater, alguma coisa do tipo. Então, assim, ter ansiedade, ter medo e se preparar para situações em que existe perigo é uma adaptação biológica, né? Você tem que estar pronto quando algo de ruim pode acontecer. Tem que correr, você tem que lutar, né? Que a gente fala que é a reação de luta ou fuga mesmo, aquela coisa da adrenalina. Agora, primeiro, algumas pessoas têm uma predisposição a estarem num estado de alerta mais constante, geneticamente, biologicamente falando. Então, aumenta demais a ansiedade. E aí isso se torna desproporcional, porque um gatilho que não é uma ameaça real se torna uma ameaça real. E a pessoa tem crise de ansiedade, né? Então, assim, existe a questão tanto biológica quanto às vezes até aprendida mesmo, né? Por exemplo, geralmente quem tem pais muito ansiosos tem um risco de ser uma pessoa muito ansiosa, porque ela vai aprender ali na casa dela que o mundo é perigoso, é, ela tem que estar preparada sempre para o pior, ela tem que preocupar com tudo, porque pode dar tudo errado, enfim. Então tem uma questão também aprendida de ansiedade, né? Além da questão biológica desse estado de alerta. Né? Tem gente que está tenso ali o tempo inteiro. Então, sentir ansiedade é normal? Sim, pode ser normal, né? Quando que é necessário, então, pedir ajuda? Quando isso deixa de ser saudável, né? Se você fica ansioso porque você tem uma prova no dia seguinte e essa ansiedade te faz sentar a bunda na cadeira, estudar, né? Rever os tópicos importantes, ler, e você no outro dia faz a prova, e beleza, você pode tirar a melhor nota do mundo ou passar. Mas enfim, deu certo. A ansiedade te pôs pra frente, beleza. Se você fica ansioso, você tem uma prova no dia seguinte, aí você tem diarreia, passa mal, e isso é frequente na sua vida, sempre que você tem alguma coisa, você preocupa excessivamente, isso te adoece, aí você precisa de ajuda, né? Se você fica ansioso porque tem uma situação importante e isso te prepara então para essa situação, beleza. Se você fica ansioso e isso te desprepara para a situação, né? Sei lá se dá para falar assim, aí você precisa talvez repensar, né? Mudar aí a sua forma de ver essa ansiedade, né? Às vezes você vai precisar mesmo de um cuidado, seja terapia, seja até medicação, né? Dependendo do quanto isso impacta a sua vida. Beleza, Gabi. E aí, hoje a gente está encerrando, né, a nossa semana de enfermagem, que aconteceu de 10 a 14 de maio. As pessoas que não puderam participar das nossas outras lives, ela está sendo disponibilizada no YouTube da Coordenação Pedagógica do Grau Técnico, BH Centro, bem como está aqui no nosso GTV. Gabi, qual é a nossa mensagem final para a gente encerrar o tema da nossa live hoje, que a gente falou, né,
sobre saúde Uhum. mental e como manter em tempo de pandemia. O que que a gente pode Uhum. reavaliar para a gente fechar aqui a nossa semana de enfermagem com chave de ouro. Bom, a mensagem final geralmente é bom a gente lembrar do que foi mais interessante, assim, né? Mas eu acho que o que a gente pode pontuar, assim, para esse final seria, primeiro, essa questão dos cuidados, né? Que a gente falou lá, das dicas, né? Então, questão de lazer, manter a positividade, ter o tempo separado de trabalho, de lazer, dividir um pouco, né? Essa questão pessoal profissional, é, hábitos de vida, né? Fazer escolhas saudáveis, seja na alimentação, nos exercícios, no uso do tempo, né? Deixar o que não é urgente para depois, né? Saber dar prioridade, ter muito cuidado porque os profissionais da saúde são muito suscetíveis a adoecimento mental. Então, ao menor sinal, procure ajuda, né? Isso não, procurar ajuda não significa assim, necessariamente você vai ter que tomar um remédio, não significa necessariamente isso, né, gente? Assim, mas procure ajuda, ver se você vai precisar, se não, né? Não deixe as coisas ficarem muito ruins para você procurar, né? O esgotamento emocional é algo que está pegando mesmo, né, nos profissionais de saúde na pandemia. Então, o autocuidado nesse momento se torna assim essencial. E eu acho que o principal é isso mesmo. Assim, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei. Acho que é isso, né? Diminuir o estresse e é isso aí. Fazer boas escolhas. Isso mesmo, boas escolhas são ótimas para tudo. Gabi, muito obrigada, tá? Em nome do Grau Técnico, eu agradeço a sua disponibilidade, de estar aqui passando o seu conhecimento para a gente, né? Tá disposta aí sexta-feira, 8 horas da noite, cansada, com certeza, mas passou para a gente tudo que com certeza vai servir, né, de orientação para a gente, para as nossas próximas lives. As portas estão abertas, quando precisar a gente está à disposição, tá bom? Obrigada a todo mundo que Obrigada. participou aqui com a gente.